Queria chamar aqui o pastor Marcelo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus na vida dele. Ele que vai estar trazendo a palavra do Senhor Jesus para abençoar as nossas vidas nessa noite. Obrigado. Paz, povo, boa noite. Maravilha. Vamos lá, né? Abra a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. A gente vai ler o verso 1 e o verso 2, amém? A minha versão, ela diz assim, ó: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, feche a sua Bíblia. Nesse meu tempo de caminhada cristã, né, e meu tempo de experiência como um homem adulto, né, eu passei por várias experiências e conheci muitas pessoas, né, e uma coisa bem interessante que eu tenho percebido das pessoas é qual é a perspectiva que a maioria das pessoas tem da vida, né? A maioria das pessoas hoje elas têm uma perspectiva que quando você começa a conversar com elas, você começa a perceber ali que elas tendem a ter elas têm uma tendência para certa perspectiva. Às vezes você vai conversar com um rapaz, uma moça, e ele às vezes comenta assim contigo, né? Comecei essa semana um novo regime. Agora com certeza eu vou conseguir emagrecer, né? Ou então você conversa com um rapaz, voltei para a academia, mais uma vez eu voltei, agora com certeza eu não vou desistir, agora eu vou permanecer, vou ficar firme, vou ficar sarado, vou ficar forte, né? Às vezes você conversa com outra pessoa, ela fala, agora eu entrei num novo curso, agora com certeza eu vou me formar, eu vou conseguir o meu diploma de universitário e eu vou até o final desse curso. Daí você conversa com o outro, ela, não, agora eu entrei nesse novo emprego e nesse emprego que eu entrei eu tenho certeza, vou ficar mais que 3 meses nesse emprego, eu não vou pedir a conta, vai dar tudo certo. Ou então às vezes você escuta ele comentar, eu só saí desse emprego porque lá o meu chefe não me valorizava, o meu chefe não me reconhecia, as pessoas lá falavam muito mal, e eu saí daquele emprego. E nós começamos a perceber que muitas pessoas, né, ao nosso redor, são pessoas que elas estão sempre buscando, né, algumas soluções rápidas para a vida, né? Algumas soluções que seriam algumas soluções mágicas, né? Não é à toa que hoje em dia a gente vê na internet as pessoas vendendo, faça R$1 milhão em um ano, né? E perca 30 quilos em 30 dias, né? Que mais que a gente vê? Para que fazer faculdade? Vire um empreendedor, né? Vire um empreendedor, não precisa ir para a faculdade, ficar 5 anos estudando, não, vire um empreendedor, né? As pessoas hoje, elas vendem a ideia de uma solução fácil e elas vendem também a ideia de que você consegue encontrar, talvez de uma forma mágica, respostas que às vezes você teria que buscar de uma forma que desse mais trabalho para você alcançar essa resposta, tá? E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um aspecto da fé, mas para que a gente
entre nesse aspecto da fé, a gente tem que entender essa perspectiva, que é uma perspectiva que está muito enraizada hoje, né? Não é à toa, por exemplo, que fora da igreja, né, nós podemos observar como o divórcio é algo que cresce cada dia mais, né? Por quê? Porque as pessoas fora da igreja, né, não dentro da igreja, mas fora da igreja, elas acreditam que o próximo relacionamento é o relacionamento que vai fazer ela feliz, né? Não é à toa que fora da igreja nós vemos muitas pessoas hoje entregues à bebida, né, entregues à droga, entregues à prostituição. Por quê? Porque elas acreditam que talvez a bebida, a droga, ou se entregar às vezes para os deleites do prazer da carne, na prostituição, vai solucionar o problema dela. Elas têm essa perspectiva, né, de que existe uma forma rápida de resolver os problemas da vida, tá? E essa perspectiva não é isso que eu vou apresentar para vocês agora, não é um achismo meu, tá? Então, existe um estudioso, esse senhor já faleceu, Steve R. Covey, o nome dele. Ele apresenta no livro dele, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, a perspectiva da ética da personalidade. Ele conta que a partir da década de 50, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas elas começaram a mudar a perspectiva de vida. Então, antigamente, as pessoas entendiam, antes dessa época, né, antes da década de 50, as pessoas entendiam o quê? Que para que elas conseguissem conquistar as coisas na vida, existia um processo, e esse processo exigia uma transformação no seu ser. Você precisava melhorar como pessoa para que essa melhora em você trouxesse resultados na sua vida. A partir dessa década de 50, o que ele começou a perceber? Que começou a ser vendido essa ideia de que eu posso colher aonde eu não plantei. Eu posso encontrar uma técnica onde eu vou conseguir enriquecer com facilidade, onde eu vou conseguir resultados que eu desejo, eu vou encontrar uma técnica onde eu vou resolver a situação para mim, na minha vida. E essa ideia foi sendo vendida, e hoje não é à toa, né, que a gente tem guru na internet para ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, nós temos guru na internet para ensinar as pessoas a ter um corpo bonito, nós temos guru na internet para ensinar o homem a conquistar a mulher a conquistar o homem, né? Nós temos, não é à toa que hoje os influencer, né, eles estão em alta. Por quê? Porque essa ética que o Dr. Covey ele explica é a perspectiva hoje do mundo, né? Hoje todo mundo acredita que ele vai ficar rico porque ele está gravando um vídeo na internet, uma hora o vídeo dele vai viralizar e ele vai ficar milionário, né? É ou não é? Quantos adolescentes nós temos hoje que acham que vão ser youtuber, né? Nossos filhos hoje, o sonho deles é ser youtuber, né? Os nossos adolescentes hoje, o sonho deles é ser influencer, né? É viralizar. Por quê? Porque é vendido essa ideia com força, né? É vendido essa ideia de que você vai conseguir ter uma vida de sucesso, uma vida boa, sem fazer esforço nenhum. Amém? Então, o que eu quero falar a respeito hoje? Sobre esse aspecto da fé, que nós precisamos resgatar novamente para nós, né? Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que
Toda vez que Deus queria trabalhar na vida de um dos seus, Ele tinha um período de processo onde Ele moldava o ser dos seus. Então, quando Deus quis abençoar o povo e tirar eles do Egito e colocar eles na terra prometida, Deus pegou e falou assim, legal, então primeiro eu preciso tratar com vocês. E Deus deixa esse povo 40 anos no deserto, né? Olha que interessante, Deus podia muito bem ter pego o povo, libertado aquele povo do Egito e colocado o povo na terra prometida. Ele podia ter limpado ele poderia ter feito o que ele fez no Egito, ele poderia ter feito na terra prometida e colocado o povo lá. Mas olha que interessante, Deus faz aquele povo permanecer 40 anos no deserto, e depois aquele povo teve que passar 40 anos lutando por aquilo que eles tanto desejavam, pela terra prometida. Totalmente ao contrário da realidade que nós vemos hoje. Então hoje, por exemplo, se uma menina e um menino entram num relacionamento, na primeira dificuldade, aquela menina e aquele menino, o que eles fazem? Não é para a gente estar junto. Acabou aqui. Né? Isso a gente está falando de um namoro, né? Casou, a gente sabe que depois que casou não separa mais, né? A gente sabe que não, né? Quanto divórcio a gente vê hoje em dia, né? Era para não separar mais, mas separa, porque hoje em dia se vende a ideia de que na primeira dificuldade você tem que parar, né? Hoje você vê muitos, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a expressão, mas pessoas qualificadas, mas desempregadas. Eu esqueci a expressão. Eles são pessoas qualificadas, mas são desempregadas porque elas não aceitam trabalhar. O que o menino quer hoje? Eu gosto de ver. O que o menino e a moça quer hoje? Hoje eles querem um trabalho que trabalhe home office, né? Ganhe bem, né? Então tem que trabalhar home office, ganhe bem e tem que ter todos os benefícios, né? Então ele quer ganhar dinheiro sem trabalhar, essa é a verdade. Esse é o sonho dos jovens de hoje, né? E a gente sabe que isso não é a realidade. Nós sabemos, né, que isso não é a realidade. Se você precisa trabalhar para você ter o seu fruto. Mas essa é a perspectiva que é vendida. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, diz assim, diz assim, capítulo 1, 22. Não se engane, não sejam ouvintes apenas dessa mensagem, mas ponha em prática. Meus irmãos, a minha fé e a sua fé, ela tem que ser algo prático. E uma coisa bem interessante hoje em dia é que nós não temos um aspecto muito interessante, que é a resiliência na fé. Hoje em dia, com essa facilidade que nós temos, né? Hoje nós temos uma facilidade de conquistar as coisas, né? Conseguir as coisas. Eu gosto muito de acompanhar os missionários que estão na África, os missionários que estão no Nordeste do Brasil, e observar como a vida dessas pessoas ela é totalmente diferente da nossa, né?
Hoje nós brasileiros, principalmente nós, os brasileiros que moramos aqui em Curitiba, né? Nós não percebemos o quanto nós somos pessoas abençoadas. Nós somos ricamente abençoados, né? Hoje, se a gente tem fome, né, a gente vai até o mercado, compra o arroz, compra o feijão, compra a salada, compra a carne, volta para casa e a gente tem uma janta, né? Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade organizada para ter essa facilidade, né? E eu gosto de observar esses missionários que nesse lugar, para você ter uma ideia, o tijolo que eles usam para construir a casa, eles mesmos têm que tirar o barro, amassar o barro, produzir o tijolo, queimar o tijolo, para depois eles construírem a casa. Eles têm que plantar, porque se eles não plantar, eles não vão comer. Eles têm que ter a paciência para semear, cuidar da semente, ver aquela semente brotar, para depois colher. E nós hoje vivemos uma facilidade, né, onde esses dias eu estava observando o meu filho. Eu lembro que na minha época, a internet, na minha época de adolescente, quando começou a ter internet, né, eu lembro que demorava uma noite inteira. Então a gente precisava, por exemplo, fazer o download de um vídeo, né? A gente queria assistir um filme, a gente colocava o computador para carregar de noite, para durante a noite abaixar o vídeo, porque de noite era uma quantidade menor de pessoas usando a internet, então era mais fácil de abaixar o vídeo. E detalhe, se o computador, aonde o vídeo que eu estou baixando, o rapaz desligasse o computador, eu não podia mais baixar. Então o computador dele tinha que continuar conectado na internet. Então eu baixava o vídeo para o meu computador, para daí eu assistir. E daí esses dias eu estava vendo o meu filho. Hoje no YouTube, quando você dá o clique ali, é instantâneo. Você clica, já começa a passar, né? E daí a internet estava um pouco mais lenta na minha casa, e ele deu o clique, e daí começou a girar aquela bolinha lá, né? Começou a girar aquela bolinha de carregamento. Eu acho que durou uns 10 segundos. Meu Deus, para quê? Agora os comercial no YouTube está demorando um pouco mais, né? Antes demorava 5 segundos, né? Agora o comercial no YouTube está demorando 15 segundos. Ixi, já foi motivo para todo mundo reclamar lá em casa já, porque está demorando muito já. Tem muito comercial. Daí eu falo para eles, você não pegou na minha época que tinha que assistir televisão, que comercial era 3 minutos. E não tinha escolha, não tinha como pular, né? Não tinha como pular, tinha que assistir. Mas o que eu estou querendo comparar, né? E o que eu quero que a gente entenda? Hoje em dia, essa ideia de que tudo é fácil, tudo tem um jeito, é uma ideia que estão vendendo para nós e que tem encontrado dentro do coração, não só das pessoas novas, mas de nós, pessoas já formadas, pessoas mais maduras. A ideia de que existe a possibilidade de você encontrar um atalho na vida, né? Hoje as pessoas elas têm buscado com força essa ideia. Eu tenho encontrado pessoas que elas falam, por exemplo, assim, eu vou fazer tal coisa. Elas têm uma ideia brilhante. Na minha opinião, eu acho assim, uma ideia, eu vou abrir tal negócio. E eu falo para assim, cara, meu irmão, minha irmã, que ideia brilhante essa que você teve. Você vai ser bem-sucedida. Vai com força, vai com fé, porque vai dar certo.
E sabe o que acontece quando passa, às vezes, 6 meses, 1 ano depois, eu encontro aquele irmão de novo. E eu pergunto para aquele irmão: e aí, irmão, como que está aquele teu negócio? Né? Como que está esse projeto que você começou? Então, irmão, já não estou mais fazendo aquilo, eu já comecei outro projeto. Que legal, e qual projeto que eu estava? Então, agora eu estava fazendo tal coisa, mas agora eu já desisti. Eu comecei, agora eu vou ser um profissional do ramo X. Opa, esse é um bom ramo. Vai com força que Deus vai te abençoar e vai dar certo. E o que acontece? Passam 6 meses e 1 ano e você vai encontrar aquele irmão. E aí, irmão, como é que está lá o ramo que você entrou? Então, irmão, eu já não estou mais naquele ramo, eu já mudei, porque não deu certo. Aquele ramo eu vi que não era bom. E uma coisa que eu percebo a pessoa não tem perseverança. Ela está buscando um atalho para tentar solucionar algum problema na vida dela. Só que não é só na vida, né? Hoje a gente vê algo que se destaca com força, claro, na área financeira, principalmente em nós adultos, né? Nós que somos pais de família, as senhoras que são mães de família, é claro que hoje a questão financeira ela grita mais alto. Por quê? Eu preciso sustentar meus filhos, eu preciso pagar minhas contas. Então, se eu tenho algo que aponta para a vida financeira, eu vou buscar solucionar isso o mais rápido possível. Eu vou buscar essa solução, né? Mas não é só nesse campo. Nós vemos pessoas hoje desesperadas em todas as áreas. Relacionamento, né? Tem casais hoje que estão indo nesses treinamentos, nessas palestras aí, achando que em um final de semana, dentro de uma palestra, eles vão resolver todos os problemas do casamento deles. E a gente sabe que não é assim. Só que esses gurus aí estão ficando milionários, por quê? Porque é vendida essa ideia de que existe um atalho na vida para você resolver essa situação. E a palavra de Deus, ela diz o quê? Que nós temos que ter essa fé prática. E não podemos ter uma fé que é uma fé inconstante. Nós não temos que ter essa fé. A nossa fé não pode ser uma fé onde, nesse momento, eu acredito que Deus está comigo no meu casamento, porque eu vou fazer tal coisa. Mas daqui a pouco, como não deu certo, não, Deus não está comigo nesse casamento, eu tenho que ir para outro. A minha fé não pode ser aquela fé de que, Deus vai me abençoar se eu entrar nesse ramo, se eu estudar isso daqui, e se no primeiro desafio eu desistir. Eu não posso ter uma fé a ponto de eu acreditar que Deus está num projeto que eu estou iniciando hoje, mas no primeiro momento onde não der certo, eu desisti. Eu entrei no ministério, começou as lutas. Eu gosto muito de escutar, assistir esses doutores, esses cientistas, esses teólogos que são inteligentes, assim, sabe? E eu gosto de assistir a Lúcia Helena Galvão. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito. A Lúcia Helena Galvão. Ela é uma filósofa, né? E uma das palestras dela, ela fala sobre resistência. Ela fala sobre resistência. E algo bem interessante que ela diz assim, a resistência, meu irmão, a resistência, ela tá sentada do lado da tua cama. A resistência. Quando você acorda e diz assim, hoje eu vou fazer tal coisa, ela já diz assim, não vai. Eu estou aqui e você não vai.
Uma coisa bem interessante que eu aprendi, que ela diz assim, ó: toda vez que você falar, se propor a fazer algo para o seu crescimento, pode ter certeza, a primeira pessoa, ela diz assim, a primeira pessoa que vai se colocar de pé é a resistência, né? Não tem um ditado que diz que para baixo todo santo ajuda, né? Para cima vai ser difícil. Se for para regredir, meu irmão, não vai ter resistência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você falar bem assim, ó: hoje eu vou ficar sem fazer nada no sofá, vou ficar esparramado no sofá, vai ser difícil? Não vai, né? Fala a verdade. Agora fala bem assim: ah não, amanhã, meu irmão, amanhã eu vou acordar às 5 horas da manhã, vou fazer um cafezão e eu vou fazer 5 quilômetros de caminhada. Pode ter certeza, amanhã você vai acordar, mas vai te dar uma preguiça, vai te dar um desânimo, vai estar um frio, você vai topar o pé. Parece que tudo para você não fazer aquilo vai acontecer. É ou não é? Não acontece com você também? Ah, eu vou fazer uma campanha de oração. Eu vou fazer uma campanha de 4 dias. Eu ouvi os 4 dias na campanha aqui do pastor Will. Cara, é o pneu que vai furar, é o carro que vai estragar, é o trabalho que vai, lá no teu trabalho vai ter mais trabalho, é o vizinho que vai precisar de ajuda e você vai ter que ajudar. Vai acontecer um monte de coisa. Chega no dia do culto, vai acontecer um monte de coisa. É o filho que está resfriado, é o irmão que ligou, que precisa que você vá ajudar ele. Meu Deus, vai acontecer um monte de coisa. Naquele dia choveu, você não acha a chave do carro, é um monte de coisa que vai acontecer. Por quê? Porque a partir do momento que você se propõe, perceba isso, a partir do momento que você se propõe a buscar crescimento, a buscar melhorar na tua vida, a resistência se levanta. É isso que a Lucilena fala, e realmente é bem verdade, né? É ou não é? Irmãos, quem não enfrenta a dificuldade quando vai buscar crescimento? Não é fácil você melhorar a tua vida intelectual. Ah, eu quero me formar numa faculdade. Vai ser difícil. Ah, eu quero ter um relacionamento abençoado com a minha esposa. Você vai ter que pagar o preço. Ah, eu quero ter filhos abençoados. Então você vai ter que ser um pai abençoado. Você vai ter que ser um excelente pai também. Não adianta só você ficar na chibata. Não, você vai ter que ser um pai compreensivo, um pai amoroso, parceiro, né? Ah, eu quero ser um profissional bem reconhecido, eu quero ter uma promoção. Então você vai ter que ser o melhor na tua empresa. Vai ter que chegar cedo, vai ter que ser bem comprometido, vai ter que oferecer um serviço melhor do que o teu parceiro. Por quê? Porque o seu companheiro ali, ele está com o mesmo objetivo que você, ser promovido. É ou não é? Ah, eu quero ter uma vida financeira abençoada. Você vai ter que estudar sobre finanças, você vai ter que fazer planilha, você vai ter que segurar a grana, você vai ter que gastar menos do que você ganha, você vai ter que ficar sem comer pizza. É ou não é? Tudo envolve a gente ter que abrir mão. É um trabalho. É um trabalho. E o que nós precisamos entender? Que vem de encontro, eu digo, vem na contramão daquilo que hoje é ensinado. Então, o que hoje nos é ensinado? Que tudo é fácil. Ah, se você vier aqui, né, nesse lugar, se você vier aqui na minha faculdade, se você vier aqui no meu emprego, se você fizer o meu curso, se você andar com tal pessoa,
se você se relacionar com tal tipo de pessoa, vai ser um passe de mágica. Daqui um ano está tudo resolvido, e não vai estar. Uma coisa que eu percebo, né, na vida das pessoas, né, que tem uma vida diferenciada, né? Eu conheço muitos, por conta da área que eu trabalho, eu conheço muitas pessoas que, digamos assim, têm uma vida diferenciada financeiramente falando, né? Digamos assim, que no bolso deles entra R$150 mil por mês, vamos por exemplo assim, né? O que eu vejo na vida dessas pessoas? A constância em acreditar que aquilo que elas estão fazendo vai dar certo. Então, a maioria das pessoas hoje que tem uma vida diferenciada, foram pessoas que há um tempo atrás, quando eu digo assim, 10 anos atrás, elas estavam começando no negócio delas. Elas demoraram para ter uma virada de chave 5 a 6 anos depois que elas começaram. Então, quando você conversa com essas pessoas, você vai falar com elas assim, como é que foi o teu começo? Elas falam assim, andava com um carro velho, comia arroz com ovo, às vezes eu trabalhava sozinho, às vezes eu tinha que abrir mão de estar com a família para estar trabalhando, às vezes o filho pedia para comer uma pizza, não tinha que falar para ele dormir com a barriga com vontade de comer pizza. Só que eu perseverei, e de repente, e daí quem vê as pessoas hoje andando lá com seus carrão, postando a foto das casonas, acha que aquilo foi num passe de mágica, e não foi. Às vezes foi anos. Normalmente a maioria dos que eu conheço hoje, que tem uma vida diferenciada financeiramente e vivencia experiências diferenciadas, aquelas que a gente gostaria de vivenciar, são pessoas que elas trazem uma bagagem de anos, né? Trazem uma bagagem de anos, acreditando que o projeto delas ia dar certo, né? E o que eu quero compartilhar com vocês? Que nós temos que ter essa fé que não é inconstante em todas as áreas da nossa vida, entendendo que tudo é um processo. Tudo é um processo, meu irmão. Entenda uma coisa, eu não acredito que Deus está preocupado se você vai ter ou não vai ter alguma coisa, se você vai ter ou não vai ter nada. Eu acredito que Deus está preocupado se você vai ou não vai para o céu. Deus não está preocupado se você vai ter um carrão, se você vai ter uma casona, se você vai ter dinheiro na conta. Deus não está preocupado com isso. Deus quer saber se você vai para o céu. Deus quer moldar o seu ser, porque Ele sabe que se Ele quiser, Ele estala o dedo e você tem tudo. Você vai ter um carrão, você vai ter uma casona, você vai ter dinheiro na conta, mas adianta eu e você termos carrão, dinheiro na conta, termos ao nosso lado várias pessoas nos bajulando e nos adulando, termos fama, mas nós acabarmos vivenciando a nossa vida eterna longe da presença de Deus? Não, claro que não. Por isso que eu digo, existe todo um processo. Por quê? Porque Deus, Ele sabe colocar preço nas coisas. Entenda uma coisa, para Deus, nada é impossível, né? Quando a gente fala isso, eu vejo as pessoas falando isso isso é incompreensível, né? Tipo assim, para Deus nada é impossível. Isso não tem como eu e você, na nossa consciência, na nossa sabedoria, nossa inteligência humana, nós nunca vamos entender o que é nada é impossível. Por quê? Porque nós somos seres limitados.
Eu e você, nós somos seres limitados. Por isso que nós precisamos da fé. Porque pela fé eu acredito que existe um ser que para ele nada é impossível. Só que para esse ser que nada é impossível, ele se importa com quem eu e você somos. Porque quem eu e você somos determina para onde nós vamos. Então, Deus, Ele pode te abençoar a qualquer momento, mas muito mais do que te abençoar, Deus quer transformar eu e você. Por isso que a nossa fé é um processo, irmão. Por isso que Deus sabe colocar preço nas coisas. Por isso que Deus tem processos. Deus podia muito bem, hoje um exemplo, né? Vamos pegar um exemplo aqui. O Anderson abriu uma loja ou abriu um negócio e amanhã o Anderson, bum! Ele ser o cara mais número 1. Deus, amém, né, Anderson? Receba. Ele poderia ser a loja número 1, mas por que Deus não faz isso? Porque tudo tem um processo. Deus sabe que há um preço para ser pago. E há um trabalho para ser feito no coração do Anderson. Se o Anderson estiver pronto, aí isso vai acontecer. Então, às vezes, as coisas não acontecem na nossa vida, por quê, meu irmão? Porque Deus está trabalhando nessa nossa fé. Deus está trabalhando em nós. Ah, mas Marcelo, ainda não chegou a minha varoa, né? Os mais novos aí, né? Ah, não chegou a minha varoa. Deixa Deus trabalhar, irmão. Marcelo, eu ainda não estou no emprego que eu queria. Tenha fé, deixa Deus trabalhar. Ah, mas eu estou passando por situação difícil. Nossa, eu estou há tantos anos no meu negócio. Fica firme. Ah, eu estou passando por situação difícil com meu filho, com meu esposo, com a minha esposa. Fica firme, irmão. Deixa Deus trabalhar. Deus trabalhar em você. Deixa Deus trabalhar em você. Uma coisa que eu gosto muito de... Vocês vão ver que eu gosto de estudar bastante. Tem um livro do Deepak Chopra que ele fala a respeito do desapego, que tem muito a ver com a fé. Uma coisa que você tem que entender. A palavra de Deus diz que os planos de Deus, eles são o quê? Muito maiores do que os nossos, né? Uma coisa que atrapalha o agir de Deus na nossa vida é o que? Eu quero que seja feito do meu jeito. Tem que ser assim, ó. Entendeu? Tem que ser dessa forma. Deus, eu fiz um plano e tem que ser esse plano aqui, ó. Eu sou tão apegado a esse plano que se não for desse jeito aqui não vai dar certo. E daí sabe o que acontece? Deus quer te abençoar, Deus quer trabalhar na nossa vida, na minha e na sua vida, Deus quer fazer algo tremendo na sua vida, só que nós somos tão birrentos, tão mimados, né? Hoje em dia, falar a verdade, a gente acha que os nossos filhos são mimados. Não, irmão, nós estamos vivendo uma geração mimada. Essa daqui é a geração mais mimada que existe. Pode ter certeza. A geração mimimi é a nossa. Não é os nossos filhos, nossos netos. Não, é a nossa geração, que é a geração mimimi. Porque um exemplo, se não for como o Anderson quer lá, cara, acabou. Não vai trabalhar mais, vai pedir a conta. Por quê? Porque, cara, tem que ser do meu jeito. Se não for do jeito que a pastora Ana quer na casa dela, não, pá. Eu não vou mais falar com meu esposo. Se não for do jeito que o pastor Diego quer, não. Pastor, já vai vir ali. Pastor, converse com a minha esposa. Não. Um exemplo, né? Vou pegar o exemplo aqui do meu grupo de diácono. Não, Marcelo, se você não me colocar na escala tal dia, eu não vou vir mais. Eu vou sair do diaconato. Fala a verdade, se não é assim lá no teu trabalho. Quantos amigos no teu trabalho tem que é assim? Que se não for do jeito dele,
Ah, não, vai pedir a conta. Ah, se não for do jeito dele no ministério, ah, não, vou sair. Se o pastor começar a pregar de dízimo, vou sair da igreja. Nós somos tão apegados, nós queremos que seja do nosso jeito. Por isso que, às vezes, nós não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos. Então, o que eu quero trazer para nós, mais uma vez? A importância da nossa resiliência. De ter uma fé resiliente, uma fé acreditar. O que a palavra ali ela diz? Que a nossa fé é a certeza de que aquilo que eu estou pedindo, eu já recebi. É a prova de que isso já é concreto. E eu só estou caminhando para aquilo se manifestar na minha vida. Mas eu não vou redar o pé. Eu sei que o meu casamento vai ser bênção. Eu sei que os meus filhos vão ser bênção. Ah, mas está muito difícil. Não tem problema. Vai ser bênção porque eu estou com Deus. Vai ser bênção porque Deus falou que vai ser bênção. Vai acontecer porque Deus falou que eu tenho que ficar firme na fé. E vai acontecer. E vai ser melhor ainda, porque eu sei que a vontade de Deus sobre a minha vida é muito melhor do que a minha vontade, né? Eu gosto muito, irmãos, eu sou muito viajado, eu sou muito de viajar. Se a gente for conversar uma hora, você vai falar assim, nossa, cara, você viaja demais, mas eu viajo mesmo. Eu gosto de imaginar você conversando com Deus e falando, Deus, isso, e Deus meio que escondido assim, ó, com um presente melhor, ele falando, esperando assim, ó, vou esperar ele parar de falar. Tem um filme que ele se chama Além da Vida, o nome do filme, é com o Will Smith. Não pode falar o Will Smith, que hoje em dia ele não está em baixa, né? O Will Smith está em baixa. O Will Smith, ele faz como se fosse um papel do Espírito Santo. E daí tem um rapazinho que ele quer falar com o Will Smith para fazer um pedido para o Will Smith, para esse personagem. E daí ele está meio escondido. Quando ele chega perto assim, ele fala assim, o que você quer? Ele diz assim, eu ia te pedir, mas eu não sei se eu peço. Daí ele fala bem assim, ó, o personagem do Will Smith, ele fala bem assim, ó, pede, porque na hora que você pedir, vai ser na mesma hora que eu vou falar sim. E o interessante é isso, é que às vezes nós não entendemos que na hora que nós passamos a existir, olha que interessante isso, olha a viagem, mas na hora que nós passamos a existir na intenção de Deus, foi na mesma hora que Deus falou assim, ó, seja abençoado, na sua vida tudo vai dar certo. Nada, você percebe, você já viu lá em Gênesis, que nada do que Deus fez era ruim. Tudo que Deus fez, Deus olhou e falou o quê? Deus viu que era, desde quando Ele começou a criar, até hoje, tudo que Ele fez é bom. Sabe o que você é? Você é algo de bom que Deus fez. É ou não é? Só que nós não acreditamos nisso. Não é que, Marcelo, nós somos incrédulos. Perdão, se eu estiver passando do tempo, me avisa aí. Não é que nós somos incrédulos, é que nós somos inconstantes, irmãos. Se tudo está bem, oh, glória a Deus, aleluia, maravilha, Deus é maravilhoso. Se começa a ter dificuldade, o que acontece? Deus não está comigo. Eu fiz alguma coisa errada. Não, por que eu já começo a reclamar? Não, por que dessas provas? Por que dessas dificuldades? Eu começo a querer abandonar o barco. Não vai dar certo. Eu vou sair desse emprego, eu vou sair desse casamento, eu vou parar com esse estudo. Nós deixamos de acreditar. E sabe o que é interessante?
eu não deixo de acreditar no casamento, eu não deixo de acreditar no trabalho, eu não deixo de acreditar de que o estudo que eu estou investindo hoje vai trazer resultado. Eu não deixo de acreditar no meu filho, eu deixo de acreditar que Deus pode fazer. Entenda uma coisa, quando você está desistindo de algo, você está dizendo para Deus algo também. Quando eu estou deixando de ser constante em algo, quando eu estou sendo inconstante, eu estou dizendo algo para Deus também. Eu estou dizendo assim, ó, Deus, essa situação que eu estou vivendo e que eu estou abrindo mão dela, ela é algo que o Senhor não pode resolver, porque se eu acreditasse que o Senhor podia resolver, eu ia perseverar nela. Você percebe a questão da fé que não é prática? Eu vou desistir do meu ministério. Por quê? Porque não tem como Deus dar jeito nesse ministério. Eu vou desistir do meu casamento. Por quê? Porque não tem como Deus dar jeito nesse casamento. Eu vou desistir do meu trabalho, eu vou desistir. Toda vez que eu estou sendo inconstante em algo, eu estou dizendo algo também, de que eu não acredito que aquela situação possa ser resolvida por Deus. Então que hoje, nessa noite, nós venhamos entender, primeiro ponto, irmãos, não existe atalho, esquece, para de acreditar nessas ideias de que, você vai ficar rico fácil, você vai emagrecer em 30 dias, você vai conseguir resolver os problemas do seu casamento com esse livro, se você comprar ou com aquilo. Esquece isso, né? Até nós, às vezes, dentro da igreja, né, a gente fala isso, não, vem para cá que Jesus vai resolver tua situação e vai ser um mar de rosas, né? A gente fala isso mesmo, porque a gente acredita que se a pessoa perseverar na fé com Cristo, a vida dela vai melhorar. Eu sou prova disso, mas olha quantos anos eu estou na igreja, eu já vou para, eu acho que quase 20 anos de igreja já, né? E eu ainda estou sendo trabalhado, Jesus está trabalhando em mim, né? Então, para de acreditar nessa ideia de que existe um atalho para você conquistar as coisas, e começa a ter uma fé que é constante, a ter uma fé que é genuína, uma fé que não se prostra, não desiste. Mas Marcelo, eu estou numa situação que é uma situação que não vai para frente. Você está fazendo algo de errado? Volta. Você está fazendo algo que não é errado? Fica firme, meu irmão, porque você vai colher. Se você está fazendo algo de honesto, algo de correto, fica firme, você vai colher. Eu gosto de dizer isso, você não ganha força se você não ir para a academia, treinar. Você não vai ganhar, você não vai ficar forte se você não pagar o preço de ir para a academia treinar e levantar peso. É a mesma coisa na vida. Eu e você não vamos avançar se nós não pagarmos o preço que é necessário para avançar. E muitas das vezes é o quê? É ter que abrir mão daquilo que nós queremos e entender que o que Deus tem para nós é muito melhor. O que Deus tem para mim, para você, quando eu e você, agora tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente está falando aqui, daqui a pouco, irmão, o que Deus tem para você é bem melhor. Daí o irmão sai daqui, daí chega lá, encontra uma varoa perdida, de Deus, não é de Deus não, tá?
Não é de Deus, não. O que eu estou dizendo para você assim, ó, aqui, às vezes você está intransigente naquilo que você está buscando de Deus, e às vezes Deus está trabalhando em você ali, martelando, fazendo você, como é que se diz? Não ir entrar na terra prometida, porque Ele está querendo mudar teu coração primeiro. E entenda uma coisa, depois que você entrar na terra prometida, continua tendo luta, porque agora está na hora de conquistar a terra prometida, para depois vai continuar tendo um trabalho. Entenda uma coisa, irmãos, eu gosto de frisar. A gente romantiza muito, né? A gente acha que quando a gente aceita Jesus, a vida fica boa, fica um mar de rosa, né? Não. Depois que você aceita Jesus, aí é que o negócio começa a ficar sério, irmão. Depois que eu e você aceita Jesus, aí é que o negócio começa a ficar sério. Aí é que você começa a ter que mostrar trabalho. Aí é que a gente começa a ter que fazer as coisas da forma correta, certa. Às vezes a gente acha, não vejo a hora de chegar no descanso eterno. Não. Ei, relaxa. Depois que a gente passar dessa para melhor, lá é mais trabalho também. Lá é adoração 24 horas. Aqui a gente adora, aqui a gente ainda tem um tempo que a gente descansa, né? Lá não, lá é adoração 24 horas. Então, se você é desses preguiçosos que quer saber só de descansar, cara, pensa bem, você quer ir para o céu, porque lá é adoração 24 horas. O preguiçoso lá não tem vez. Então, que a gente entenda. Vamos começar a ter uma fé prática. Aqui eu abordei só um aspecto da fé. Por quê? Porque se a gente fosse falar mais, talvez a gente não tivesse a qualidade. Mas que eu e você venhamos ter essa resiliência, essa perseverança em acreditar que Deus está conosco. Acreditar que Deus está realmente no teu casamento, no teu trabalho, né, na tua vida espiritual, no teu ministério, na tua vida financeira. Não chuta o balde, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou chutar o balde. Não chuta o balde. Fica firme, meu irmão. Fica firme, porque eu tenho certeza absoluta, na hora certa, o de repente vai chegar e você vai ver a transformação, você vai ver a tua realidade ser transformada. Não é mudança, é transformação, é algo que não pode voltar atrás, é a metamorfose, né? O que é a metamorfose? Para a gente encerrar, metamorfose é o que a lagartixa, é o que acontece com a lagartixa, né? Metamorfose, a lagartixa, quando ela se transforma em borboleta, ela nunca mais volta a ser lagartixa. É o que vai acontecer na tua vida, irmão, se você ficar firme. Você vai se transformar numa borboleta. Você vai ter uma transformação, uma coisa que vai acontecer na tua vida que não vai ter como voltar atrás. Você nunca mais vai voltar a vivenciar o que você vivenciava. Vai ser uma transformação no teu casamento, na vida dos teus filhos, no teu trabalho, na tua vida financeira. Vai ser uma transformação em todas as áreas da tua vida. Mas para isso, você tem que suportar o processo. Para isso, você tem que ficar firme no processo. Amém?